Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto ou servirás. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Querido Senhor, no precioso nome do teu Filho Jesus, é que nós colocamos os olhos, Senhor, sobre a tua palavra. E nós queremos confessar toda a nossa deficiência, dificuldade, debilidades diante do Senhor. De compreender aquilo que o Senhor mesmo deixou para nós escrito, Senhor. E nós pedimos o socorro do teu Espírito Santo, que ele possa realmente falar conosco de maneira imediata, direta, Senhor, através da tua palavra, e colocar essas verdades, Senhor, dentro dos nossos corações. Imprimir essas verdades dentro de nossos corações. Que nós possamos verdadeiramente ter mais do que conceitos na nossa mente. Que nós verdadeiramente possamos nos apegar às verdades ouvidas e delas jamais nos afastarmos. Senhor. Que possamos ver um pouco mais do teu Filho Jesus, da vida do teu Filho Jesus. Ele, Senhor, como a tua palavra mesmo diz, Colossenses 3, é a nossa vida. E nós, Senhor, entendemos o quanto precisamos de ti, por isso confessamos isso. Que possamos vê-lo, ouvi-lo, Senhor, fala conosco, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E que a tua palavra se torne para nós preciosa, mais preciosa do que as nossas posses, mais preciosa do que o ouro, do que a prata, Senhor. Que seja, Senhor, o nosso fôlego de vida pela manhã, como diz o Salmo 119, 131. Que seja, Senhor, verdadeiramente o motivo do nosso respirar. Ouvir a tua voz, conhecer-te a ti e prosseguir a te conhecer, Senhor. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos seguindo então com essa série de mensagens sobre a vida do Senhor Jesus, e nós temos disposto cada um dos eventos em ordem cronológica. E com a ajuda do Senhor, essa é a quarta reunião que nós vamos estar tratando sobre a tentação do Senhor. Já tratamos da primeira, da segunda e da terceira tentação, mas eu acredito que ficou algumas coisas em aberto a respeito disso. E eu gostaria de tratar com os irmãos. O Senhor aqui se encontra com aquele que é o inimigo das nossas almas. E o seu pior inimigo, né? E primeiro ele começa fazendo com que o Senhor seja levado a duvidar da sua dependência do Pai. Por conta de uma necessidade natural dele, que era a fome. E que ele satisfizesse a sua fome por meios sobrenaturais. E o Senhor nos dá uma grande lição desse primeiro ataque. Ele mostra que o elemento essencial para a vida
não é a comida que nós comemos, mas é a palavra de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele vem sempre em primeiro lugar e é a verdadeira comida e a verdadeira bebida que nós precisamos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, dessa viverá o homem. Então, às vezes, irmãos, nós estamos buscando satisfazer uma necessidade que o Senhor Jesus já disse que nós não deveríamos nos preocupar. O Senhor Jesus nos disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Os gentios é que procuram essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe de todas elas, de tudo aquilo que vocês precisam. Buscai primeiro, então, o seu reino e a sua justiça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Como dizia um irmão do passado, está muito além das palavras, muito além dos conceitos, mas diz respeito à vida. É tocar verdadeiramente a vida e o espírito da palavra, para por ela sermos alimentados. Então, diante de uma condição difícil que o Senhor Jesus se encontrava, 40 dias sem comer, o texto diz que ele teve fome, e Satanás, aproximando-se, o tentou e disse, se és filho de Deus, então satisfaz essa tua necessidade por meios agora não legítimos para ti nesse tempo. A segunda tentação, então, irmãos, diz respeito à confiança do Filho de Deus em Deus, o Pai. A perfeita confiança dele. Por isso leva ele naquele lugar mais alto do templo, onde Joséfo dizia que quem olhasse para baixo sentiria vertigens. Diz, atira-te abaixo, porque está escrito a teu respeito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Faltou uma parte do Salmo 91, como nós já vimos, né? Para que te guardem em todos os teus caminhos. E o caminho do pai para o filho naquele momento era o caminho da cruz, né? E ele poderia ser livrado da cruz e se livrar da cruz quando quisesse. Mas a palavra de Deus diz que ele se entregou por nós voluntariamente. Então, Satanás vem agora de maneira mais direta para desviar o servo perfeito do seu serviço perfeito. Ele veio ao mundo com um propósito bem definido, irmãos. E o propósito dele era morrer como expiação pelos nossos pecados e satisfazer as justas exigências de Deus pelos nossos pecados. Não para pagar nada a Satanás, como alguns na história entenderam, mas para satisfazer a justa exigência de Deus, para que por causa do pagamento pelos nossos pecados, Deus pudesse nos receber, nos salvar, nos reconciliar com Ele e nos declarar em Cristo justos e entrarmos num estado de paz com Deus, que não tem a ver com sentimentos, mas com uma posição diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é um estado de espírito, é uma posição diante de Deus. Aqueles que eram inimigos, agora se tornaram reconciliados com Deus. Ímpios, pecadores, inimigos de Deus, agora foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 26. E o Senhor nessa terra, em João 12, 27, numa angústia de alma, ele disse, que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Ele diz, precisamente com este propósito foi que eu vim ao mundo. Satanás quer desviar o servo perfeito do seu serviço perfeito. Quer dar a ele glória sem cruz, sem sofrimento. Oferece a ele todos os reinos do mundo ao preço que ele o adore. O propósito do Senhor estava bem claro para ele. Desde toda a eternidade, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue era conhecido antes da fundação do mundo. Havia já um plano eterno da parte de Deus para ele,
e nada o desviaria do seu propósito, como diz Lucas 9:53. Aqueles samaritanos olhavam para ele e viam no rosto dele uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e ser morto. Depois de 3 dias, ressuscitado. O Evangelho de João fala que foi para essa hora que ele vinha. Essa é a hora do Evangelho de João. Quando eles tentam pôr as mãos nele para o matar, ele se desvia no meio deles e sai. E o texto diz, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas em João capítulo 13 ele diz, agora é chegada a hora. E que hora é essa? É a bendita hora em que ele carregaria os seus e os meus pecados sobre a cruz. Amém, meus irmãos? Satanás diz, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Diz que o elevando, como diz Lucas, mostrou num só momento todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Esse é o alvo do diabo. Atacar seu servo, o servo de Deus, melhor dizendo, e desviá-lo do seu serviço perfeito. E qual é a linha de abordagem que Satanás usa? O verso 8 nos diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É como se Satanás apresentasse, isso serve para nós também, um lindo banquete de coisas apetitosas. Um fino banquete de iguarias. Se alguém deseja fama, irmãos, Satanás apresenta diante dos olhos. Se alguém deseja reconhecimento humano, Satanás apresenta o banquete. Se a sua fome é essa, se a sua sede é essa, ele há de satisfazê-lo. Como dizia o Dr. Campbell Morgan, se Judas deseja 30 moedas de prata, Satanás irá providenciá-las para ele, ao preço de que ele venda a Cristo. Então, se é riquezas que o homem quer, Satanás pode conceder. Essas coisas foram concedidas a ele, foram confiadas a ele. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, disse, eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas, irmãos. E por que ele podia falar tudo isso, irmãos? Ele é o dono de tudo. Se você ler o Salmo 2, você descobre que todas as coisas foram prometidas para ele. Depois da sua morte e ressurreição, o texto nos diz que todo o poder lhe foi dado, nos céus e na terra. Ele diz aos seus discípulos, Mateus 28. Ele é o rei prometido. Se você ler 2 Samuel capítulo 7, você descobre que ele é o descendente de Davi, que se sentaria no trono de Davi para todo sempre. Segundo a carne, ele é o descendente de Davi, como diz Romanos 1:4. E foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. A cruz era algo necessário. E às vezes é difícil falar de necessidade no que concerne a Deus, porque Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Mas a cruz era algo necessário. Sem cruz não haveria salvação. Sem a obra da cruz não haveria justificação. Então nada poderia afastar Jesus do seu plano. O que Satanás faz? Satanás tira todas as os seus disfarces e o ataca diretamente agora. Naquilo que 1 João 2,16 diz que era a soberba da vida, o desejo por adquirir coisas. Será que o Filho de Deus perfeito está preparado para rejeitar o oferecimento de todas as coisas sob o seu domínio? Para ele, ele está preparado porque ele é um servo perfeito. E para isso, o que Satanás fez? O leva a um alto monte. E num único momento, como diz Lucas, mostra para ele todos os reinos do mundo. Talvez Jesus viu mais do que Satanás o podia mostrar. Porque ele não é onisciente. O Senhor é onisciente. Talvez ele viu toda a glória, toda a majestade dos reinos, toda a riqueza dos reinos, todo o poderio militar dos reinos, todas as conquistas, todas as grandes construções.
Tudo estava diante dos seus olhos. E tudo lhe era prometido já, irmãos. A diferença é que o caminho dele era outro diante de Deus. O caminho dele da glória era o caminho da cruz. O caminho da glória era o caminho do sofrimento. Os irmãos percebem como isso diz respeito a nós, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar nas mesmas pisadas que o Senhor andou. Como diz 1 de Pedro, capítulo 2. Seguindo seus passos. E o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, fala exatamente de sofrimentos que são sofridos pelos cristãos de maneira injusta. Porque muitas vezes nós sofremos por consequência do nosso pecado, por consequência das nossas más escolhas. Mas ali é um sofrimento perfeito. Um sofrimento injusto que o Filho de Deus sofreu e que agora, pela força e poder e vida que Ele nos deu, nós podíamos passar também. Mas havia um fim para isso. O fim é a glória. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas, irmãos. E qual é o argumento que o diabo usa para atacar o Filho de Deus? O argumento é: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vem agora a adoração em troca dos reinos. Ele pede uma posição de submissão a Cristo. Cristo deve prostrar-se, descer, estar rendido, adorar e se submeter. A palavra prostrar significa isso, irmãos. Descer de uma posição. E adorar, literalmente, significa ajoelhar-se, dobrar-se e beijar a mão de outro. Lucas diz assim: disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda ela será tua. É reino sem cruz, sem trabalho, sem sofrimento, sem morte. Tendo Satanás como soberano, como se Satanás fosse o imperador e ele o seu primeiro-ministro de todos os reinos. E ele poderia decidir sobre tudo. Não é? Isso que significa autoridade, irmãos. A palavra exousia significa liberdade para escolher, sem nenhuma interferência ou influência externa. Literalmente, só Deus tem autoridade. Porque só Deus é capaz de escolher sem nenhuma influência externa. E toda autoridade que existe no mundo é autoridade delegada por Deus. Então, se naquele momento o usurpador tinha alguma autoridade, de alguma forma Deus o permitiu que tivesse, ainda que fosse por usurpação. Mas havia sobre ele um governador supremo de tudo. Aliás, quando nós lemos a Escritura, nós entendemos bem sobre isso, não é verdade? Quantos reis pensavam que tinham autoridade e Deus demonstrou que eles não eram nada? Por exemplo, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, quando ele acordou de manhã e disse: veja as coisas que eu edifiquei para a minha glória. E a Bíblia diz que Deus tirou a razão dele e levou ele a pastar com os animais, lhe cresceram as unhas, os cabelos. Ele passou um ano de férias comendo grama. A Bíblia diz que quando a razão voltou a ele, ele disse: isso me aconteceu para que eu entendesse que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quiser. Então, isso é um motivo de descanso para nós, irmãos. Deus é o governante supremo de todo o universo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é autoridade genuína. Então, muitas vezes nós não representamos a Deus de fato, né? Se somos em algum departamento chefe, e somos um mau chefe, ou se somos algum representante do povo em alguma esfera política, social, e somos um mau representante de Deus, nós daremos conta diante de Deus. Então, isso nos satisfaz um pouco do senso de justiça que Deus tem, não é verdade? Todos darão contas de si mesmo a Deus. Então, é importante sermos bons pais, bons filhos, bons maridos, representarmos a Cristo genuinamente, bons
patrões, bons empregados, fazendo as coisas como ao Senhor, entendendo que o Senhor é o único que tem verdadeiramente autoridade, porque a autoridade vem da sua autoexistência. Aquilo que a teologia chama de aceidade. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, e subsiste por si mesmo. Todos os outros seres são contingentes. Só Deus é autossuficiente. O sentido de autoridade na Escritura é muito mais alto do que muitas vezes nós pensamos. Parece que Satanás está equivocado aqui, né? Por isso que você entende, depois que Jesus proferiu o Sermão do Monte, a Bíblia diz assim sobre ele: ficaram todos admirados, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Né? Os escribas não tinham nenhum tipo de autonomia para ensinar a palavra. E eles eram rebeldes contra Deus e contra a autoridade de Deus. Eram fingidos, hipócritas, seus corações eram corrompidos. Né? Eles louvavam a Deus com os lábios e o coração deles estava longe de Deus. Jesus não. Jesus, tudo que ele dizia, condizia com seu caráter, sua pessoa. Por isso, ele era alguém que tinha autoridade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele era o próprio Deus encarnado. Ele ensinava autonomamente, de maneira autônoma. Ele dava a verdadeira interpretação daquilo que Deus disse através de Moisés. Ele não estava ensinando outra coisa. Ele estava ensinando o que realmente Deus quis dizer através de Moisés. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, então, nós vemos a rejeição de Jesus. Aí você vê verdadeiras palavras de autoridade. Essas palavras continuam ressoando durante os séculos. Tiveram a sua plenitude na cruz do Calvário, onde Colossenses capítulo 2 diz que ele desposou principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, né? Tendo riscado todo o escrito de dívida que havia contra nós, que nos era contrário, cravou na cruz, expôs eles todos à vergonha pública. Essas palavras, retira-te, Satanás, continuam ecoando pelos séculos dos séculos. Em todas as esferas que Satanás tem perdido o seu domínio usurpador. E agora, através da igreja, ele tem colocado o inimigo debaixo dos seus pés, como diz Romanos capítulo 13. Ele coloca Satanás debaixo dos seus pés. Continua pronunciando as palavras de juízo contra ele. Foi isso que ele fez no seu ministério terreno a partir daqui. Ele venceu sobre os poderes das trevas, sobre os demônios, sobre as forças da natureza. Ele era o soberano sobre tudo. Ele tinha autoridade. E foi com a autoridade, diz o texto, que ele expulsou Satanás. Ele não argumentou com Satanás. Ele disse: retira-te, Satanás. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém o afastaria do seu propósito. E ele responde a Satanás com muita autoridade. Ele sabia quem era, irmãos. Um pouco antes, ele sai do Jordão, os céus se abrem, vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele era objeto do amor do Pai. Ele era aquele para o qual foram feitas todas as coisas. E ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Só que essa autoridade, ele a reivindicaria sobre o diabo através da cruz. Coisa que era loucura. Coisa que era insanidade. Tanto para judeus quanto para gregos. Mas para nós, os que cremos, segundo 1 Coríntios capítulo 2, sabedoria de Deus, poder de Deus. E é isso que nós anunciamos. O Senhor Jesus venceu através dos seus sofrimentos. É uma coisa inexplicável. O amor de Deus foi declarado na cruz de Cristo por sua obra. Deus expôs o seu Filho como propiciação pelos pecados do mundo e provou o seu amor por cada um de nós naquela cruz. Como diz Romanos capítulo 5, verso 8.
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o verdadeiro Jonas. Sabe por que ele é o verdadeiro Jonas, irmãos? Quando você lê o livro de Jonas, você vê como Jonas era um profeta difícil. Ele odiava os habitantes de Nínive. Como muitas vezes nós odiamos aqueles que fazem o mal no mundo e queremos que eles sejam mortos, destruídos. E nós pensamos como Jonas, tomara que Deus dê cabo deles. Mas quando Deus salva todos os ninivitas, Jonas se senta debaixo daquela boboreira e lamenta, porque ele se sentou ali para ver o fogo descer do céu. E Deus perdoou eles, salvou eles. Ele fica bravo com Deus e diz que me tire a vida. Eu prefiro morrer. Não é assim? Do que ver os ninivitas sendo salvos. Mas Deus mostra sua compaixão e misericórdia por aqueles homens, milhares de homens. Assim nós fazemos também, irmãos. Com malfeitores, assassinos, guerrilheiros, tantos homens do mal, estupradores. O que nós queremos que Deus faça com eles? Jonas queria que Deus desse cabo deles. O Senhor salvou eles. E ele ficou bravo com Deus porque salvou eles, não foi assim? Mas um dia veio o verdadeiro Jonas. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele não só salvou aqueles que queriam mal dele, ou malfeitores. Ele salvou aqueles que fizeram mal para ele. E pregado na cruz, levantado na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus nos ensinou verdadeiramente o que é o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Com base em tudo que ele era e com base em tudo que ele ia fazer, ele podia dizer, retira-te, Satanás. E essa palavra significa caluniador, acusador, mentiroso, traiçoeiro. Retira-te, Satanás. E o argumento é refutado mais uma vez, irmãos, através da palavra de Deus. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Novamente, o Senhor volta a desembainhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não a maneira de Satanás, né? Não a maneira dos falsos mestres, mas verdadeiramente a espada do Espírito, que é eficaz, né? Que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, que é capaz de discernir pensamentos, intenções do coração, cuja qual nenhuma criatura fica descoberta, e diante dela todas as coisas estão nuas e patentes. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E apresenta um conceito que permeia toda a Bíblia. Aliás, algumas coisas que nós vamos observar daqui para frente. Adoração, idolatria, serviço. Nós podemos dizer, irmãos, que Deus nos criou para adorar. Então nós precisamos entender o que significa adoração. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Ou como dizia a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? Qual o propósito, o alvo, o plano, o objetivo para o qual ele foi feito? Isaías 43:7, eu os fiz para a minha glória. E eu os fiz para a minha adoração. Eu os fiz para mim mesmo. Porque são estes que o Pai procura. Você foi salvo para Deus, para entrar num propósito maior do que você e eu. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E a adoração está ligada ao serviço, a temor, que é devido a Deus pela posição que Ele ocupa.
ao direito divino, direito transcendental. Deus deve receber adoração porque Ele é digno disso e nós devemos adoração a Ele por direito, pelaquilo que Ele é. Que conceito precioso, irmãos. O que é adoração? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que é adoração? É a honra dada a um ser superior. A Bíblia usa essa palavra não só para se referir à nossa atitude com respeito a Deus, mas também dos idólatras com respeito aos seus ídolos. Então é a honra dada a um ser superior. É inclinar-se, literalmente é inclinar-se e lamber a mão, como se fosse um cão. Prostrar-se e servir. Adoração é um serviço de entrega da vida a Deus como uma oferta de aroma agradável, em espírito e em verdade, por meio de Cristo. Adoração é um serviço de entrega da vida a Deus como uma oferta agradável em espírito e verdade, por meio de Cristo. Pode ser pública, pode ser privada, esse lugar pode ser um lugar de adoração, esse lugar não é igreja, esse lugar não é sagrado, mas esse lugar pode se tornar um lugar onde a igreja se congrega para cultuar a Deus, para adorar a Deus juntos. E aqui nós temos um lugar de adoração e uma comunhão de adoração. Por quê? Porque você é participante junto com Israel, junto comigo, junto com Felipe, junto com tantos outros irmãos, no serviço de entrega a Deus das nossas palavras e principalmente, essencialmente, do nosso interior, do nosso coração. Porque nós podemos ser como os fariseus, honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. E se é assim, o texto diz que em vão o adoram e criam somente preceitos que são preceitos e mandamentos de homens. Então, a adoração é um serviço de entrega da vida a Deus, como oferta de aroma agradável, em espírito e em verdade, por meio de Cristo. É o exercício do viver para Deus. E adorar e servir, irmãos, nós podíamos dizer que são quase sinônimos. Não existe adoração sem serviço e não existe serviço sem adoração. E eu falo de serviço genuíno, né? Não falo de atividades religiosas. Serviço que Deus recebe. Trabalho feito por meio de Cristo e que Deus recebe como um aroma suave diante dele. É como aquele óleo que era queimado a Deus e era particular para o uso de Deus, está lá em Êxodo 30. Deus disse como devia ser, o perfume mais precioso que poderia ser, e você não poderia usar ele para outra coisa a não ser queimá-lo a Deus. E se alguém fizesse aquele óleo para outra coisa, deveria ser extirpado do meio do povo. Então, aquilo simbolizava a nossa adoração que sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Isso envolve nossa vida, isso envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos. Isso é adoração genuína. É esse tipo de adoração que Jesus está falando. Que só pode ser rendida a Deus. E Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, em João capítulo 12, você encontra um exemplo do que é adoração, quando Maria quebra aquele vaso de alabastro que tinha o valor de 1 ano de trabalho e derrama sobre os pés do Senhor. Aquilo ali é uma entrega profusa a Deus, da vida, em uma grande quantidade, em adoração a Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Isso é adoração. Somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós podemos dizer, irmãos, que a Bíblia é um livro que ensina você não ser um idólatra. E de um modo positivo, ensina você a adorar a Deus. Ensina você como se livrar da idolatria e como adorar a Deus de modo genuíno por meio de Cristo no Espírito Santo. E o que é idolatria? É a adoração em que a honra
que somente era devida a Deus e que Deus merece, é rendida ou entregue a outra coisa ou a outro alguém. A honra que somente Deus merece é tirada dele. Isso é a consequência. Talvez a gente pensasse, não, eu adoro a Deus e também outras coisas. Mas não existe esse meio termo, né? Ou adoramos a Deus ou aos ídolos. O Senhor Jesus deixa bem claro isso quando vai tratar do dinheiro, né? Diz, não podeis servir a dois senhores, porque vocês vão agradar um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Já vamos tratar um pouco disso também. A honra que somente Deus merece é tirada dele e entregue a algo que não é Deus, como dizia J.C. Ryle. E o que é um ídolo, irmãos? E aqui que eu vou entrando um pouquinho mais, porque eu sei que quando a gente fala de idolatria ou de adorar, a gente pensa que os evangélicos não são idólatras, não é verdade? Porque a gente pensa naquela adoração grosseira dos gentios, dos pagãos ou dos católicos que se dobram diante de uma imagem, beijam aquela imagem e isso é idolatria, não é verdade? Mas o que é um ídolo? Um ídolo é algo mais importante para você do que Deus. Isso é um ídolo. Qualquer coisa que absorva seu coração, sua imaginação, mais do que Deus, qualquer coisa que você procura dar e que só pertence a Deus, isso é um ídolo. Então, o ídolo, o que é, irmão? Vou repetir para vocês. É algo mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração, sua imaginação, mais do que a Deus. Isso é o seu ídolo. Isso é o meu ídolo. E da onde vem a idolatria? Muito importante. A idolatria, segundo a palavra de Deus, vem do coração corrupto em decorrência do pecado. Como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E existe a adoração grosseira, externa, aberta, demonstrada quando alguém se curva diante de uma imagem de escultura ou de símbolos religiosos, religiosos cristãos ou não. Mas existe essa que eu gostaria de enfatizar com os irmãos hoje, secreta, oculta da alma. Quando interiormente é colocado algo acima de Deus. Quando o seu coração tem algo que você valoriza mais do que a Deus, que você deseja mais do que a Deus, que você procura mais do que a Deus, que você ama mais do que a Deus. Esse algo, alguém, experiência, coisa, é o seu ídolo. Quando a adoração da alma devida somente a Deus é voltada para outras coisas. Essas coisas são os nossos ídolos. Esses ídolos estão ocultos dentro do nosso coração. Então, irmãos, um puritano do século passado, aliás, ele era sucessor de John Owen, o nome dele é David Clarkson. Seria muito bom que os irmãos lessem um livro dele, que ele tem 13 citações de um coração idólatra. O nome do livro chama-se A Idolatria do Coração. Coisas que às vezes a gente não vê como idolatria. Existem muitos livros sobre isso, né, irmãos? Existe um livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos, precioso, sobre essa questão dos deuses do coração. Aquilo que nós amamos mais do que a Deus, aquilo que nós desejamos mais do que a Deus. Às vezes é o amor, às vezes é o sucesso, às vezes é o dinheiro, às vezes é a fama, poder. Ele trabalha todas essas coisas e mostra o remédio para elas. Sempre o remédio é o mesmo. O remédio é Cristo. Sempre o remédio é Cristo. Né? Por exemplo, quando ele vai falar do amor, ele mostra como Abraão amava Isaac e como Deus precisou ajudá-lo quando Isaac tornou-se o ídolo de Abraão. E daí ele toma Abraão e diz, Abraão, entrega a mim o teu filho, o teu único filho. O que ele disse?
a quem amas. Né? Porque chegou um momento na vida de Abraão que parece que a vida de Abraão era Isaac. Ele vivia para Isaac. Então Deus precisa tirar Isaac do coração dele. Então ele precisa ir até Moriá com Isaac e entregar Isaac. Quando ele está para sacrificar o menino, e pela fé a Bíblia diz em Hebreus 11 que era crente que ele sacrificaria, e como Deus deu a promessa, Deus era poderoso para trazer o menino das cinzas. Quando ele estava para sacrificar o menino, diz que a voz do céu disse para ele, basta, agora eu vejo que me amas, Deus disse para ele. Os irmãos percebem? Aí Deus providencia um cordeiro. Né? Agora é outro pai que leva outro filho àquele monte para ser sacrificado como substituto para que Abraão seja salvo dos seus pecados. Esse é o momento do Cristo no Gólgota sendo entregue por Deus como sacrifício pelos pecados do seu povo. Porque o primogênito morria pelos pecados da família. Foi assim que aconteceu no Egito, não foi? Foi assim que aconteceu no Egito. Só os primogênitos dos filhos de Israel não morreram porque eles tinham um substituto. E Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual era o remédio para Abraão? Cristo. Depois ele fala o remédio para Jacó também, Cristo. Né? Porque Jacó amava tanto Raquel, que Raquel se tornou senhora da vida dele. Ele poderia ter trabalhado muito menos, mas ele ofereceu muito mais que ele deveria por ela. E o que aconteceu? Ele foi enganado. Né? E quando acordou naquele dia, ele estava dormindo com Lia, não com Raquel. E há muitas coisas para se aprender ali também. Então, um livro importante, se os irmãos quiserem conhecer, muito bom, muito importante. Esse livro que estou mencionando é outro, David Clarkson. E eu estou mencionando por conta da idolatria do coração. Coisa importante, irmãos. Coisas que os evangélicos pensam que não tem. Mas quando a gente começa a ver que idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração, aí as coisas mudam de figura. Principalmente quando se refere, por exemplo, ao dinheiro. Porque normalmente as pessoas são avarentas, criam um padrão de vida alto, né? Veem coisas que não são necessárias como necessidades, idolatram o dinheiro, são avarentas, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que a avareza é idolatria, né? Idolatria do coração, não percebem isso e são como os ídolos. Não é assim que o Salmo 115, verso 10 diz? Aqueles que o adoram tornam-se semelhantes a eles. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tornam-se semelhantes a eles todos quanto o adoram. É assim que funciona. Tem uma série de 3 estátuas do budismo, né? Uma está com a mão na boca, outra no ouvido e outra nos olhos. A gente viu num consultório e eu pensei, é assim que funciona com o idólatra. Exatamente assim. E o mais interessante, o ídolo não pode assisti-lo. O ídolo não pode ouvi-lo. E assisti-lo, que eu digo, irmãos, é mais do que observá-lo e ver as suas necessidades, mas corresponder a elas. Nada pode fazer por eles. Deus pode fazer todas as coisas. Deus não vê inerte as coisas. Não vê de forma passiva as coisas. Quando Agar diz que ouviu e viu naquele dia o Deus que vê, ela está dizendo o Deus que ouve e atende, responde, socorre, faz alguma coisa. Esse é o Deus das Escrituras. Ele não é inerte a respeito da necessidade dos seus filhos. Os ídolos são. Eles não correspondem. Eles têm boca, mas não produzem nenhuma mensagem. Não produzem nada com aquilo que se diz. Tem ouvidos, mas não podem corresponder às necessidades. Tem olhos, mas não veem. Assim também são as pessoas que adoram os ídolos. Não só os de fora, não só os grosseiros, mas os do coração também. E muitas vezes, irmãos, como dizia o irmão Jay Packer, você cria uma imagem de Deus na sua mente.
E você adora uma imagem de Deus que não é o próprio Deus. Por isso que Deus proibiu expressamente fazer qualquer coisa, qualquer imagem que tivesse na terra ou no céu. Mas às vezes você pensa que não, eu nunca fiz uma estatueta de um cachorro e eu adorei como Deus, ou de uma vaca, como os indianos. Talvez você fez uma imagem equivocada de quem é Deus. E o Deus que você adora não é o Deus correspondente ao Deus da Bíblia. Então você adora uma imagem diferente, um ídolo. Deus proíbe que isso aconteça. E ele diz 13 idolatrias do coração. Eu gostaria de só mencionar para os irmãos, para a gente terminar. A primeira é a estima. Aquilo que nós valorizamos ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Aquilo que nós damos valor. E não é difícil descobrir aquilo que nós damos valor. Sempre digo para os irmãos que é só observar onde nós botamos nosso tempo, os nossos recursos, com que nós estamos ocupados, daí nós já descobrimos a quem servimos. Então, aquilo que nós damos valor se toma o lugar de Deus, é um ídolo no nosso coração. Segundo lugar, ele diz a mentalidade, ou seja, aquilo que nós estamos observando, naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos atentos, aquilo que ocupa as nossas horas do dia, ocupa os nossos pensamentos. Esses são os nossos ídolos. Por isso que Colossenses 3 diz, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscai as coisas do alto. Em que nós ocupamos os nossos pensamentos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, se alguma virtude há, se algum louvor existe. O texto de Filipenses 4 diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é assim? Não, acho que não é assim, irmãos. Acho que a nossa mente está ocupada com a conta da Casan, a conta da Celesc, a escola dos filhos, o que nós vamos comer, com o que nós vamos se vestir, qual vai ser a nossa aposentadoria, o que nós temos que fazer amanhã, o que nós temos que aplicar de novo no nosso trabalho, uma outra metodologia, a nossa pesquisa. É isso que está ocupando o nosso pensamento. Tá? Em terceiro lugar, ele diz a intenção, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que o nosso coração está voltado. Esses são os nossos ídolos. Em quarto lugar, ele diz as nossas determinações, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós fixamos. Agora eu vou fazer as nossas resoluções, agora eu vou fazer isso. Estou determinado a fazer. E tem gente muito determinada. Muito determinada. Tem gente muito diligente, não é verdade, irmãos? Em quinto lugar, ele diz o amor. E é interessante porque as pessoas tentam colocar alguém no lugar de Deus, como fez Abraão, como fez Jacó. E daí aquela coisa que nós colocamos no lugar de Deus pode ser seu filho, irmão. E daí nós encontramos um monte de justificativas, né, para aquele amor fora do lugar, porque nós amamos mais eles do que a Deus. Às vezes nós amamos alguém que nós nos relacionamos mais do que a Deus. Às vezes a baliza emocional da nossa vida é alguém que nós estamos interessados, né? Ou a nossa esposa, e nós casamos com aquela pessoa e aquela pessoa está acima de Deus, então ela está fora do lugar. Ela se torna alguém que nos causará muito dano por estar fora do lugar. Agora, quando nós colocarmos Deus no seu devido lugar e Deus ser verdadeiramente a nossa baliza emocional, Cristo ser realmente aquele que nós amamos de todo o nosso coração, por meio da força que Ele mesmo nos dá, então nós seremos livres desses problemas. Você não vai amar menos o seu filho se você amar mais a Deus. Pelo contrário, você ama de uma forma muito ruim o seu filho se você ama ele mais do que a Deus. Em sétimo lugar, aquilo que tememos, às vezes, é aquilo que nós adoramos. Aliás, Hebreus 2 fala que Satanás mantém cativos os homens por causa do medo da morte.
né? E por conta disso, o que eles fazem? Eles chegam aos 40 anos e vão procurar uma cartomante, ver até quanto eles vão viver mais. Eles servem ao diabo pelo medo daquilo que vai acontecer com eles. Sabe o que Lucas 12 diz? O Senhor Jesus diz assim: eu lhes mostrarei a quem deveis temer. Não temeis aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Oi? Ah, perdão, eu pulei. Anota aí, irmão. Antes do medo é a confiança. Aquilo que você confia, esse é o seu ídolo interno. Se você confia em Deus, está adorando a Deus. Mas na prática, quem nós confiamos? Às vezes nós confiamos nas riquezas. Qual é a instrução de Paulo em 1 Timóteo 6,17? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Aonde você tem depositado a sua confiança? Onde eu tenho depositado a minha confiança? Pode ser que esse seja o seu ídolo do coração. E daí agora, sétimo, o medo. O medo num sentido de temor, irmãos. Aliás, Deuteronômio 6,16, no seu texto original, ele diz, ao invés de, como Jesus disse aqui, ao Senhor teu Deus adorarás, lá está escrito, ao Senhor, somente ao Senhor teu Deus temerás. Porque existe uma relação direta dessas palavras. O temor está sempre ligado à reverência e o culto. Sempre. O que é o temor que é devido a Deus? A honra, o respeito genuíno por causa da posição que ele ocupa. Jesus disse em Lucas 12, eu vou ensinar vocês quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que depois de matar o corpo pode também lançar a alma no inferno. A esse vocês devem temer. É esse que vocês devem temer. Não os homens. Os irmãos percebem? Às vezes nós servimos os homens pelo medo dos homens, por aquilo que vão achar de nós, para sermos aceitos pelos homens. Não é assim que os jovens sim, entram em tantas coisas que os enredam? Jovens. Para ser aceitos pelos outros, para ser recebido na sua turma, para ser bem, para terem apreço por você, você se finge de outra coisa que você não é, você deixa de ser cristão porque você está com medo deles, daquilo que eles vão pensar de você, ou de lançar uma classe contra você, ou de botar as pessoas do seu trabalho contra você, ou do prejuízo que você vai ter pelo nome de Deus. Por isso você faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios, para ser aceito pelos gentios? A quem nós devemos temer, irmãos? Ainda que nos matem o corpo, Jesus disse, ainda que nós soframos dano físico, devemos temer primeiro a Deus, que pode tanto matar o corpo, como lançar a alma no inferno. E Jesus dizia isso a respeito do que ia acontecer com seus discípulos, porque eles seriam açoitados, eles seriam mortos, julgados, estariam diante dos juízes. Não se preocupem, mantenham a fé, mantenham a fé. Temam somente a Deus e não os homens. Aí é explicado porque eles tinham uma capacidade interna de passar por toda e qualquer situação. Porque eles sabiam em quem tinham crido e sabiam que ele era poderoso para guardar o depósito deles até aquele dia. Amém? Por isso que 2 Coríntios 4,13 diz, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Nós temos ciência de quem devemos temer. Amém, meus irmãos? Por isso que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Você não precisa ser tímido, ter medo dos homens, da reação deles. Não é esse o espírito de Deus. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de mente sadia. Em 8º lugar, entre os ídolos do coração, está aquilo que nós depositamos a nossa esperança. A Bíblia deixa muito claro quem é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Ele é o alvo das nossas vidas. Do céu nós aguardamos o seu Filho, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não é isso, irmãos?
Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos no céu uma coroa imarcessível e cheia de glória, separada, preparada para nós. Nós temos uma esperança. Nós não estamos à deriva. Nós conhecemos o final da história. Mas no que você põe a sua esperança? Quando nós colocamos a esperança em outras coisas, nós estamos dando honra a essas coisas, sejam elas quais forem, pessoas ou coisas. Em nono lugar, o desejo, o objeto do nosso desejo se torna o nosso Deus. É muito difícil, irmãos, sinceramente, porque isso tudo está ligado a você ser sincero, né? E podemos falar mais sobre isso, quem sabe, outra vez. Como dizia Thomas Watson, uma das características de um coração puro é que ele é sincero. Ele é genuíno por dentro e por fora. Então, se formos sinceros, quem de nós pode falar como Asaf no Salmo 73? A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há nada que eu deseje na terra mais do que a ti. Qual é o objeto do nosso desejo? Número 10, o nosso deleite. Aquilo que nos traz prazer ou naquilo que nos regozijamos. Jesus Cristo é o motivo da sua alegria? Quando Paulo fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. O imperativo ultracircunstancial e cristocêntrico. Alegrai-vos é uma ordem. Sempre, em todo momento. Aonde? Em Cristo, no Senhor. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Aí quando você lê os Salmos e diz, a alegria do Senhor é a nossa? Porque o Senhor é a nossa força. Porque Ele é o motivo da nossa alegria. Porque Ele é o motivo do nosso regozijo. Não são as coisas, não são as pessoas, não são nossos filhos, é o Senhor o motivo da nossa alegria. Às vezes nós nos alegramos na nossa sabedoria. Não é assim, irmãos? Às vezes nas nossas riquezas. Isso é idolatria. Às vezes o nosso prazer está nas pessoas, em nossa esposa, nos nossos filhos, no conforto. E essa é uma idolatria oculta do seu e do meu coração, muitas vezes. Número 11, o zelo. O que é o zelo? É o cuidado, o ciúme, num bom sentido. A diligência, o ser veemente a respeito de alguma coisa. Às vezes não temos zelo nenhum por Deus. Nem pela palavra de Deus, nem pela pessoa de Deus. O nome de Deus é blasfemado diante dos nossos olhos o tempo todo. Nós fingimos que não temos nada a ver com isso. Né? A palavra de Deus é ignorada, pervertida diante dos nossos olhos, subtraída dela alguma coisa ou adicionada a ela coisas. A respeito de Deus, zelo nenhum. Às vezes nós somos zelosos por coisas. Agora eu vou me aplicar aqui diligentemente e eu vou cuidar disso aqui, ninguém vai mexer aqui e eu vou ser aplicado nisso. Não é assim? Bom, encontramos um ídolo no coração. E com o Senhor, a obra do Senhor que se exploda. As coisas do Senhor. O que a palavra de Deus diz em Romanos 12? No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Será que nós vamos manter ainda, irmãos, uma vida cristã apática? Uma vida cristã sem nenhum tipo de expressão espiritual? A palavra de Deus deixa claro que o testemunho do Espírito é algo imediato e direto dentro do coração do crente. Como é que você lida com isso?
Que tipo de experiência com Deus você tem? Não significa que você vai se balizar pela experiência, porque a baliza da sua experiência é a palavra de Deus, conforme registro dela no Novo Testamento. Mas você é alguém que não tem nenhum tipo de expressão mística diante de Deus, é uma coisa estranha ao cristianismo. Sabia, irmão, que é uma coisa estranha? O próprio cristianismo é você estar na rua falando com alguém que você não vê. Alguém vai olhar para você e dizer, ó, que maluco, está falando sozinho, ele deve ser esquizofrênico. O pior, ele acha que alguém falou com ele. Ele é mais esquizofrênico ainda. Ele está num grau de esquizofrenia muito alto. Lamento dizer, irmãos, esse é o cristianismo. E eu não estou falando que alguém vai sair falando no seu ouvido, não. Às vezes a gente vai demorar para aprender a ouvir a Deus. Né? Vai demorar para aprender a ouvir a Deus. Para ter as impressões espirituais de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas você não tem nada. Você é frio como uma geladeira? Eu sou frio como uma geladeira. Eu não percebo Deus, a direção de Deus, o soprar da vida de Deus, as inclinações do Espírito, os sentimentos do Espírito, aquilo que entristece o Espírito não me entristece. É estranho isso, irmãos. É muito estranho isso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo você pode encontrar os seus ídolos. Aliás, uma coisa mais sutil, 12, na gratidão. Muitas vezes nós somos adoradores das coisas ou das pessoas que nós somos gratos. Aliás, eu já percebi que muitas pessoas permanecem na religiosidade porque algum pastor, que hoje é um tirano, um usurpador da causa de Cristo, do lugar de Cristo, em algum momento, pelo Espírito de Deus, ajudou aquela pessoa. E ela é tão agradecida àquela pessoa que ela deixa de servir a Deus para servir aquela pessoa. Pela gratidão dela, e a gratidão dela é o ídolo dela, do coração dela. Né? Não é assim que a gente percebe muitas vezes, irmãos? Nós podemos ser gratos aos homens, mas será que nós temos deixado de ser gratos a Deus e ser gratos aos homens? Até mesmo, irmãos, quando nós pecamos contra alguém, em primeiro lugar, segundo a Escritura, nós pecamos contra Deus. Davi tinha adulterado com a mulher de Urias e mandado matar ele. E quando ele ora, arrependido do Salmo 51, ele diz, pequei contra ti e contra ti somente. As nossas ações de graças têm um único objeto, Deus. Ah, o irmão está dizendo que eu não tenho que ser agradecido? Não. Eu estou dizendo que a sua gratidão não pode ser o seu ídolo. Alguns agradecem o trabalho que têm. Alguns agradecem os instrumentos pelos quais eles foram bem-sucedidos em algum momento da vida. Alguns agradecem as pessoas, não a Deus. Deus não é o alvo das nossas ações de graças. Aqueles que receberam graças respondem a Deus em ações de graças. As nossas ações de graças são como se fosse o canal da volta daquilo que nós recebemos de Deus. Nós recebemos graça e respondemos a Deus em ações de graças. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Em último lugar, irmãos, número 13, nosso cuidado e nossos negócios podem ser nossos ídolos. Você pode estar servindo a Deus e as riquezas. Será? Quanto do nosso tempo, esforços, recursos são direcionados para o mundo? Em todas as suas diferentes facetas. Para o mundo dos negócios, para o mundo da educação, do entretenimento. Quanto do nosso tempo, do nosso esforço, dos nossos recursos são direcionados para essas coisas? Quanto nós estamos ocupados com esses cuidados? São os cuidados dessa vida. Aliás, irmãos, essa é a terceira terra da parábola do semeador. Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13.
aquilo que foi semeado entre espinhos. A Bíblia diz o quê sobre eles? Até a semente da palavra caiu entre espinhos e os espinhos a sufocaram. Jesus explica o que eram os espinhos. O cuidado dessa vida, a fascinação das riquezas e as demais ambições sufocam a palavra, fazendo com que a palavra não se torne frutífera. Às vezes os cuidados, a segurança, o nosso conforto, esses são os nossos ídolos. E nós trabalhamos por conta deles. Não é verdade, irmãos? E nós não temos tempo para nada, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para Deus, nós não temos tempo para congregar, nós não temos tempo para estar com os irmãos, nós não temos tempo para meditar. O mundo tem sugado toda a nossa energia. E nós entramos nessa ratoeira, né? Aquele do laboratório que fica... O que tem na frente do rato, que é você e eu, às vezes? Uma nota de $1, ou de $10, ou de $50. Depende do tamanho da sua ambição. Seja o tamanho da sua ambição, Satanás vai proporcionar para você. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Né? E você se dobra e se mantém assim. Não haverá felicidade, irmão, na vida das pessoas que têm guardado esses ídolos ocultos no coração. Não haverá felicidade. Não tem como haver felicidade se Deus não está no devido lugar. Não tem como haver felicidade. Você pode pensar que a sua felicidade é de um novo companheiro, né? Você tem a mesma sede da mulher samaritana, que 5 maridos ela já tinha, e aquele que ela tinha naquele momento não era seu marido. O que Jesus disse? Aquele que beber da água que eu der, não voltará a ter sede. Ela precisava de Jesus. Jesus era o companheiro que sararia o problema da idolatria do coração dela. Era um amor desordenado, fora do lugar. Era um desejo que se tornou em vício. Algo que era para ser guardado na sacralidade do leito do casamento, se tornou em uma maneira de satisfazer-se por um tempo. Só Jesus pode satisfazer a alma cansada, o coração aflito. Só Jesus pode ser o verdadeiro amado das nossas almas. Não outra coisa. Então nós precisamos lembrar do que Paulo diz, irmãos. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falam como a criteriosos, ele diz. Fugir da idolatria. Você identificou isso no seu coração, irmão? Corre. Corre como José correu da mulher de Potifar. Lança para fora do teu coração. Você não vai ser feliz casando com a mulher que você pensa que vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz na próxima dose de droga. Você não vai ser feliz no emprego melhor que você está procurando. Não vai ser feliz. Isso são ídolos do coração. Você não vai ser feliz tendo mais conforto, irmão. Está à prova aí dos ricos se matando, se suicidando, atirando na própria cabeça, contendo bilhões em conta. Você não vai ser feliz com essas coisas. Elas não satisfazem a alma. Então não perca o seu tempo com essas coisas. E eu não estou dizendo que ninguém precisa trabalhar, nada disso. Os irmãos conhecem bem, né? Quem não trabalha e que não coma. Estou dizendo que a nossa confiança precisa ser Deus. Estou dizendo que nós precisamos desconfiar do nosso coração, das propostas do diabo, irmãos. Né? Aquela proposta de emprego que afasta o homem da comunhão com Deus, da família, da igreja. Aquela proposta da nova bolsa de estudos que afasta de Deus, que afasta do Evangelho de Cristo. Aquele trabalho desenfreado que toma toda a sua energia. São ídolos do coração. Estão dentro desses cuidados dos negócios dessa vida. São coisas que você recebe a palavra hoje
e elas vão abafar a palavra de tal maneira que amanhã você não lembra nem qual foi a introdução daquilo que o irmão falou. Foi arrancado da sua mente pelo diabo, como aquilo que é semeado à beira do caminho. Também João, na sua primeira epístola 5:21, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então esses são os ídolos do coração. Procure aí, ídolos do coração, os irmãos vão ter, o irmão falando muito mais. Os irmãos já conhecem a maneira dos puritanos lidar com isso, né? A gente fala 3 pontos, eles têm 15 pontos, 30 pontos, 70 pontos. Quando você precisar de ser convencido, você vai ser bem convencido por eles, né? Porque eles eram homens mais elevados mentalmente do que nós, sem dúvida nenhuma. E o que é o resultado na vida de Jesus desse confronto? Jesus sai vitorioso. Não é isso, irmãos? A satisfação de Jesus qual era? Deus. A riqueza de Jesus qual era? O Pai. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. A meta, a ambição de Jesus era a glória do Pai. O Pai era tudo o que ele desejava. Ele venceu, e aqui que está o grande triunfo da igreja. Ele venceu e nos deu essa vitória. Esse é o triunfo da igreja. Por isso que 1 de João capítulo 5 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Cristo? Esta é a vitória, irmãos. A vitória nossa é a nossa união com Ele. Quando nele nós colocamos as forças malignas, os ídolos, como escabelo dos nossos pés. Em Cristo Jesus. Não é por nós mesmos. Nós não vamos vencer eles por nós mesmos. Nós vamos ver Deus vencendo através de pessoas fracas, falhas, pecadoras, incapazes, mas que não são hipócritas, não são fingidas. São dependentes de Deus, confiam em Deus. Abrem a sua boca e dizem: Senhor, verdadeiramente comigo não dá. Eu tenho sido vencido, uma vez após a outra, mas eu não quero mais ser vencido. Assim como tu vencestes o diabo, assim em ti eu posso vencer. Né? E aí nós vamos perceber, como diz o Salmo 8, irmãos, da boca de pequeninos e crianças de peito, o Senhor suscitando força por causa do adversário. Então aí há muita glória para Deus. Pega um homem como eu, pecador, fraco, falho, muitas vezes como um ator fingido, agora arrependido, confesso diante de Deus, falo das minhas fraquezas, berro para Deus as minhas faltas e culpas, peço perdão de Deus e socorro de Deus. Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E daí ele vem e me socorre. Né? Como a irmã leu. A irmã não leu esse salmo para nós, irmãos? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o que cuida de nós, irmãos. E qual é o resultado? O resultado é este, na vida dele e na nossa, irmãos. O verso 11 diz: com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Porque ele é Deus. Os irmãos lembram dos magos? Eles andaram milhares de quilômetros. Eles se dobraram diante daquele menino e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, renderam diante dele ouro, incenso e mirra. A divindade em serviço para a morte. Ele é o digno de adoração. Os anjos vêm servi-lo. O que são os anjos, irmãos? O último versículo de Hebreus capítulo 1. São espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando vencemos o diabo, irmãos, veja que glória, né? O Espírito Santo é por nós. Deus é por nós. Quem será contra nós? Deus envia os seus ministros, labaredas de fogo,
para servir os santos. Eles estão a serviço dos santos. Eu lembro do irmão de Manaus, que é médico, que participou na pandemia daquela tragédia em Manaus. As pessoas morriam na porta dos hospitais, pela rua, dentro das ambulâncias, e ele é socorrista. Ele disse que não foi poucas vezes que o Senhor falou com ele. Administra tal medicamento. Ele disse que os anjos falavam. Administra tal medicamento. Porque os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Talvez ele estava diante de alguém quase que moribundo e dizia ao Senhor: Senhor, o que eu faço aqui? Eu não sei o que fazer. Né, irmãos? Sabe, irmãos? Às vezes nós estamos diante de pessoas assim. Pode ter pessoas assim hoje aqui. Moribundos, mortos-vivos. Porque assim são pessoas sem Cristo. E a gente está desesperado, né, considerando o que a gente pode fazer. Espero que nós estejamos assim, né? E o Senhor fala, o Senhor faz, o Senhor manda os seus ministros, né? O Senhor manda os seus anjos. O Senhor nos serve no sentido bom da palavra pelo seu Espírito Santo. Nos serve no sentido de nos socorre, nos ajuda. Amém? Com isto, deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. E a partir daqui nós vamos ver o Senhor Jesus indo por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque a Bíblia diz que do deserto ele veio cheio do Espírito, né? Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e do deserto ele vem cheio do Espírito. E ele começa a pronunciar esse decreto: retira-te, Satanás. Ele entra na casa do valente e toma dele os bens. Ele amarra o valente, porque ele é aquele que tem autoridade. Amém, meus irmãos? E é a autoridade que ele deu à igreja, né? Para ligar e desligar, para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. O mesmo Jesus que andou por toda parte fazendo bem, segue fazendo as mesmas obras por meio do seu Espírito Santo através da igreja. Né? Cada vez que vencemos Satanás, no poder do Espírito Santo, parece que estamos mais aptos para tomar do império dele as pessoas, né? As convertê-las das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, pelo Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a tirar os ídolos do coração. Que o Senhor nos ajude a entender essas questões relacionadas à adoração a Deus. Porque é estes que o Pai procura. Em João 4, 20 até o 24, tem 8 vezes a palavra adoração. E a Bíblia diz que estes são os que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que nós possamos ser destes, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós somos agradecidos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Somos agradecidos a Ti pela verdade do Evangelho. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, através do Teu Santo Espírito, fazer com que as pessoas possam perceber o Senhor e que o Senhor possa transformar a vida das pessoas, Senhor, a nossa oração. Que as pessoas possam se render a Ti totalmente, como fizeram os Tessalonicenses. Tua palavra diz que, deixando os ídolos, se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Voltando as costas para os ídolos, se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Senhor, ajuda-nos a tirar dos nossos corações essas coisas, essa imagem distorcida do Senhor, Senhor. Quando nós concebemos o Senhor de uma maneira que o Senhor não é, Senhor. E nós nos curvamos diante dessas imagens distorcidas, Senhor.
Ajuda-nos a tirar, Senhor, essas coisas ocultas, esse amor fora do lugar, esses desejos, essa alegria, esse regozijo, o trabalho, Senhor. Tudo que ocupa a tua posição, Senhor, no nosso coração. Ajuda-nos a tirar do lugar, Senhor. Ajuda-nos a amar os nossos filhos, esposas, em todas as nossas relações, Senhor, de uma maneira adequada, tendo, Senhor, a sua posição, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para o teu serviço, Senhor, para a tua adoração. A palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para oferecermos sacrifícios espirituais a Ti por meio de Jesus Cristo. Então nós oramos, Senhor, nós possamos ver essas verdades realmente em nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajuda a não sermos hipócritas. Nos ajuda, Senhor, a não sermos fingidos atores. Abrir o coração para Ti, Senhor. Senhor, Tu és aquele que quebranta os corações. E nós pedimos que o Senhor quebrante os nossos corações, Senhor. Abre, Senhor, realmente, Senhor, o nosso coração para que a Tua palavra seja implantada, Senhor. Faz, Senhor, com que ela produza fruto em nós. Senhor, a 30, a 60, a 100 por um. Que nós possamos ver, Senhor, até mesmo exteriormente, Senhor, os frutos do Teu trabalho, Senhor, através das nossas vidas, nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes, Senhor, olhamos ao nosso redor e não vemos fruto, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a ver o Senhor se mover através de nós, Senhor. Senhor, faz com que nós possamos aprender de Ti. Implanta, Senhor, em nossos corações essas verdades. E que nós possamos, Senhor, verdadeiramente dar nossa vida por elas. Por Ti e pela Tua causa, Senhor. Seguindo os Teus passos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não ter medo, Senhor, porque o Senhor não nos deu espírito de medo. Ajuda-nos a não ter medo de não sermos aceitos. Senhor, ajuda-nos a não ter medo dos homens ou daquilo que eles podem fazer conosco. As coisas estão cada vez mais se fechando, Senhor, para a verdade. E tem sido difícil pregar a palavra, Senhor. Os homens têm coceira nos ouvidos, procuram mestres segundo as suas próprias cobiças. Senhor, ajuda-nos a cumprir o Teu mandato, prega a palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tempo, fora de tempo, porque chegou esse tempo, Senhor, que não suportam essa doutrina, que acreditam em fábulas, que acreditam em espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ajuda-nos a nos alimentar da palavra e da verdade que nós temos seguido, Senhor. Ajuda-nos a nos exercitar na piedade, Senhor. Ajuda-nos a não dar ouvidos a fábulas, a genealogia sem fim, a coisas que só provocam discussões, Senhor, e não tem nenhuma eficácia na piedade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos estar envolvidos com aquilo que é produtivo para Ti, Senhor. Que é frutífero. É a nossa oração, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a idolatria, Senhor, do nosso coração. Perdoa, Senhor, às vezes a idolatria grotesca que nós vemos, Senhor, exteriormente nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos dobramos diante, Senhor, dos ídolos dessa terra, Senhor. Senhor, às vezes temos o costume de dizer que alguém está bem porque alcançou alguma posição nessa terra, Senhor. Perdido, sem Deus, caminhando para as trevas e para a destruição. Tem misericórdia de nós. Senhor, que possamos aplicar o verdadeiro remédio, Senhor, do Evangelho, da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, regenerar a vida das pessoas, onde o Senhor desejar e encaminhar a Tua palavra, Senhor. Nós oramos, agradecidos a Ti, e Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade